Bem, vamos falar agora um pouquinho de Pseudomonas aeruginosa e como que a gente trata, tá? Então, Pseudomonas aeruginosa, conforme eu falei para vocês antes, ela tem uma gama de mecanismos de resistência, tá? Ela tem facilidade de adquirir resistência por diversos mecanismos. Pode expressar uma série de mecanismos de resistência. Então, assim, olhar para o antibiograma e dizer o que está acontecendo, como a gente pode dizer no caso da SBL, é extremamente difícil. Eu diria que é impossível, tá? É uma bactéria que ela possui plasticidade genotípica. Então, o que é isso? Ela tem uma facilidade de alterar a sua composição genética, tem capacidade de adquirir novos elementos genéticos, tem capacidade de mutação de genes. Então, assim, vou arriscar, né, arriscando mesmo. Então, para aquela cepa que a gente viu, eu podia dizer que a gente está diante de uma cepa que não expressa a produção de metalo-beta-lactamase, porque ela foi sensível ao piperacilo-tazobactam, ceftolozane-tazobactam, né? Então, se fosse, essas drogas teriam que vir resistentes. Ela possivelmente produz enzimas SBL e AMP-C, né? O que eu ficaria com um pouco de receio em usar a piperacilo-tazobactam, que a gente sabe que vai depender aí do sítio, e o pulmão nunca é um sítio muito bom de concentração de antibiótico, a gente tem que ficar pensando muito nisso. Quanto melhor você tiver um antibiótico que concentre no pulmão, melhor será a sua terapêutica. Bom, e ela pode possuir bomba de efluxo para quinolonas, né? Porque seria uma bomba de efluxo diferenciada, porque foi sensível à quinolona e permitiu a entrada de aminoglicosídeos. Então, assim, chutando, eu falaria sobre esses mecanismos de resistência que poderiam estar nessa cepa isolada, nesse lavado broncoalveolar. Bem, então, assim, só para a gente falar de uma forma mais rápida, né? Só porque a gente já comentou. Então, os mecanismos são esses, né? Ela pode alterar a permeabilidade da droga, né? Através de genes plasmidiais, pode produzir beta-lactamases, pode alterar a passagem dos antibióticos pela membrana da bactéria, né? Como é o caso dos aminoglicosídeos. Então, ela altera, ele não passa, então não vai agir ali no alvo dele, né? Que é a alteração da parte de multiplicação da bactéria. Pode ter bomba de efluxo, que é como acontece com o cipro, né? O cipro entra, ela joga para fora, o cipro entra, ela joga para fora, né? Que é como ocorre a resistência das pseudomonas às quinolonas, então por esse mecanismo. E estas bombas podem colocar para fora várias classes de antimicrobianos, né? Não só quinolona, mas beta-lactâmicos, e aí vai. Então, algumas considerações importantes aí sobre esse caso, né? Eu teria também feito alguns pedidos ao laboratório, né? Então a gente tem que ter essa interface com o laboratório, é muito importante. Então, por exemplo, eu pediria ao laboratório para incluir no TSA o Astronam, que eles não testaram, então eu olhei ali e não testou, porque é uma droga que pode ter atuação sobre MBL. E poderia ser, por exemplo, utilizado em uma associação contra as drogas, né? Dependendo da infecção. Então, falando um pouquinho dessas MBLs, ela é principalmente encontrada em amostras de bacilo gram-negativos não fermentadores de glicose. Então, você encontra ela principalmente em Acinetobacter e Pseudomonas aeruginosa. E a principal metalo-beta-lactamase, né, que são as MBL, que são essas beta-lactamases produzidas por essas cepas, elas são encontradas, a principal no nosso meio é a SPM1. Né? Então, cada vez você tem artigo descrevendo que encontrou uma, encontrou outra, né? E por enquanto elas são muito frequentes nesse tipo de bactéria, Pseudomonas e Acinetobacter. E a gente tem que falar também que resistência à polimixina é incomum, mas cada vez mais frequente, né? Necessitando de mais estudos sobre o assunto. Por isso que ter um teste de sensibilidade adequado, que é a microdiluição, é muito importante para a polimixina, para a gente usar com segurança, né? E a forma de resistência a essas drogas são através de plasmídio, né? Que é esse elemento genético móvel que vai passando, aquela foto que eu mostrei para vocês, que pode ir passando para outras cepas, né? Outro mecanismo de resistência relatado para a polimixina é a modificação do componente lipídico da camada de lipopolissacarídeos da polimixina e também a ativação de bombas. Então, assim, a resistência à polimixina tem alguns mecanismos, né? E eu considero você testar com microdiluição muito importante quando você está diante de infecções como essa. Esse quadro aqui, eu fiz um quadro só para servir de auxílio a vocês, não vou detalhá-lo, mas são os antibióticos que a gente usa para tratar a Pseudomonas aeruginosa.
e algumas doses aí que vocês podem também ter acesso a essas doses. Então, atualmente, o que temos de mais seguro em relação ao espectro antimicrobiano para pseudomonas, né? Então, mais seguros são as polimixinas, né? No entanto, o que acontece? São drogas de atuação seguro no sentido que eu falo, seguro de poder tratar uma cepa resistente, tá? Então, assim, se eu quisesse, assim, eu não vou errar, eu quero um antibiótico que vá tratar essa pseudomonas. No caso, seria a polimixina, tá? No entanto, né, essas drogas, ela tem atuação muito limitada, insuficiente ou desconhecida em alguns sítios de infecção. Então, a gente precisa de droga com boa atuação em cepas resistentes aos carbapenemas. A gente precisa de uma droga que substitua a polimixina no espectro antimicrobiano, na farmacocinética e na farmacodinâmica. Então, para Acinetobacter, Pseudomonas, nós não temos, né? Para Klebsiella, a gente ainda tem a opção aí da ceftazidima com avibactam, mas para Pseudomonas, não. Para esse tipo de cepa. Então, a determinação da concentração inibitória mínima desta droga deve ser sempre dilucional. Tá? Então, como o laboratório fez, como ele nos ajudou naquele caso. Então, das drogas mais recentes, o que elas acrescentam? Então, vamos lá. A ceftolozane tazobactam, ela tem um espectro semelhante ao piperacina tazobactam, atuando em cepas produtoras de SBL, incluindo as de Pseudomonas aeruginosa. Se demonstrou efetiva no tratamento de pneumonias causadas por cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes aos carbapenemas, não produtoras de enzima metalo-beta-lactamase. Então, ok, atendeu alguns problemas que nós já tínhamos. Ceftazidima avibactam. Então, a adição do avibactam, que é um inibidor de beta-lactamase, né, como é o tazobactam, sulbactam, essa associação ampliou o espectro de atividade da ceftazidima, incluindo enterobactérias produtoras de SBL, carbapenemas, atuando em cepas de pseudomonas com mix elevadas da ceftazidima, né? Agora, essa droga não tem atividade contra a Acinetobacter de jeito nenhum, né? Assim como também não tem atividade em outros organismos produtores de metalo-beta-lactamase, como pode ocorrer em pseudomonas aeruginosas. Então, assim, até o momento, sem drogas para tratamento de cepas produtoras de metalo-beta-lactamase. Então, exceto aí a nossa polimixina B, nossa polimixina. Bom, então o que aconteceu? O prescritor, né, desse caso inicial, dessa pneumonia que o doente internou após um AVC, ele prescreveu meropenem em um paciente que não apresentava critérios para o uso da droga, o que pode ter propiciado o isolamento de bactéria resistente à segunda infecção, né, que foi aquela fotozinha que eu mostrei para vocês, tratou as sensíveis e as outras aproveitaram. A amoxicilina clavulanato era a droga indicada pelo grupo gestor na primeira infecção, né, mas ele preferiu fazer o meropenem. E pela epidemiologia local, porque o grupo gestor sempre vai avaliar a epidemiologia local. Qual é o tipo de bactéria que cresce nas infecções e qual o perfil de sensibilidade. Então, pela epidemiologia do local, a piperacina tazobactam é corretamente indicada nas pneumonias hospitalares associadas à ventilação mecânica ou no paciente com internação prolongada e nas comunitárias e paciente com comorbidade que possam aumentar, no caso aí, que podem estar mais relacionadas ao DPLC grave, né? Então, pseudomonas pode estar associada a essas infecções, mesmo comunitárias, você ter isolar pseudomonas aeruginosa nesse tipo de paciente. Então, assim, se talvez ele tivesse feito amoxicilino-clavulanato, talvez agora ele precisava fazer um esquema mais amplo, né? Ele poderia ter feito talvez uma piperacina tazobactam, que era o proposto aí pelo grupo gestor dos antibióticos. Bom, mas nem tudo que cresce em cultura deve ser tratado. Então, é o segundo aprendizado desse caso. Vocês viram no início que não isolou só pseudomonas. Isolou a Acinetobacter, isolou um Staphylococcus negativa. Só que nesse caso significou apenas colonização. Eles não foram tratados. Né? Então, a gente tem que lembrar isso, que resistência bacteriana estará sempre presente. Usar bem ou mal os antimicrobianos poderá levar à resistência. Então, devemos sempre buscar a racionalidade no uso dessas drogas.
Falando um pouquinho do Acinetobacter, né? Então, nesse lavado, que ele era uma colonização, porque ele não atingiu contágio para a gente pensar que fosse uma infecção, ele só era sensível à polimixina, tá? Com o MIC de 0,5. Então, a única droga que poderia agir sobre ele é a polimixina. Então, imagina a gente ter que usar só a polimixina num doente que tem uma pneumonia, uma droga que a gente sabe que não é a melhor opção em concentração pulmonar, né? Apresentava altos níveis de resistência ao meropenem. Então, a maior que 34. Então, por exemplo, a opção de associar meropenem com poli B em doses altas do meropenem, infusão prolongada também, eu não ia conseguir. Veio sensível a tigecyclina, né, com MIC de 0,5, mas a gente sabe que não tem critério interpretativo de sensibilidade de Acetobacter a tigecyclina, mas seria uma opção associação. Bom, e além do mais, essa bactéria, ela é uma bactéria com grande capacidade de criar biofilme, que favorece sua permanência no ambiente, superfícies, né? E assim como o Pseudomonas aeruginosa também possui um grande repertório de mecanismos de resistência. O mais problemático no caso do Acinetobacter é a aquisição de beta-lactamases, e nele sim, incluindo as metalo-beta-lactamases, que são mais frequentes, a quais oferece resistência aos carbapenemas. E além disso, né, a hiperexpressão de bombas de efluxo pode diminuir a concentração de antibióticos beta-lactâmicos nesse espaço aí periplasmático. Então, assim, se a infecção fosse por Acinetobacter, teríamos problemas, né? Bem, então, só para a gente lembrar rapidamente que grande parte da resistência é expressada pela produção de beta-lactamase, que faz essa bactéria, o Acinetobacter, que eu estou chamando de AC, tá? Se tornando resistente a penicilinas, cefalosporinas, de primeira, segunda, quarta, carbapenemas. Ele tem bomba de efluxo, que aí vai comprometer tigecyclina, aminoglicosídeos, e também alguns antissépticos, né? Então, hoje em dia, a gente já tem alguns estudos experimentais com testagem de um TSA para antisséptico. Ela pode modificar porinas, alterando permeabilidade do antibiótico, e aí confere resistência, por exemplo, ao carbapenemas por esse mecanismo, pode ser por esse mecanismo também. A resistência à quinolona, que é multifatorial, então causando alteração do sítio de ligação das quinolonas no DNA bacteriano e associado ainda ter a bomba de efluxo. Então, assim, é uma bactéria bastante ameaçadora. Então, algumas considerações, né? Estamos diante de uma cepa bastante diferenciada em relação aos mecanismos de resistência, pois atinge várias classes de antibióticos. A gente está falando agora do Acinetobacter, ok? Provavelmente apresenta mais de um mecanismo de resistência. Aliado a isso, temos uma bactéria que é muito adaptada, né, para manter-se no ambiente. Então, ela pode ficar muito tempo no ambiente ali. Se você não tiver um processo de limpeza e desinfecção dessa superfície adequado. Ela pode ser resistente a alguns antissépticos, nem todo antisséptico vai atuar nessa bactéria, então a gente é bom checar isso, né? Se o antisséptico que você está comprando ele tem uma boa atuação. Então, tudo isso favorece os surtos, favorece a dificuldade de sua erradicação. Só para dar um exemplo, a gente sabe que a gente está tendo alguns problemas aí com a Covid de Acinetobacter, surto de Acinetobacter em algumas UTIs, né? Só assim para a gente poder, só uma parte aqui na nossa aula. Bem, se o tratamento desta bactéria fosse indicado, então se realmente tivesse que tratar esse Acinetobacter que a gente considerou uma colonização, a gente teria a opção de polimixina B associada a tigecyclina com dose dobrada, né, considerando aí as limitações interpretativas, né, do TSA para essa droga, porque a gente não tem uma padronização do ponto de corte para o Acinetobacter em relação à tigecyclina, né? O meropenem também poderia ser uma opção, se tivesse uma concentração menor que 16, o que não foi o caso, né? Era 32. E aí, se fosse 16, uma opção seria a gente fazer doses altas do meropenem, infusão prolongada de 3 horas, que com isso você consegue manter a concentração inibitória mínica em um platô constante, né? E com isso você favorece a farmacodinâmica da droga, então você permite que ela atue melhor. Então, eu acho que assim, para a gente aqui finalizar, né, essa aula, espero que vocês tenham gostado.
Para a gente ter toda a engrenagem, né, do controle de antibiótico funcionando, a gente tem que ter bons profissionais, médicos, enfermeiros, né, com adesão às recomendações do grupo gestor de antibiótico e as boas práticas de prevenção das infecções. Então, assim, não existe controle de antibiótico sem boas práticas de controle de infecção. Por quê? Porque a bactéria multiresistente ela pode ser expressada pelo uso do antibiótico, mas ela pode também ser carreada pelas mãos, ser carreada pelo estetoscópio, ser carreada por qualquer artigo que entre em contato de um doente ao outro sem o devido reprocessamento, né? Então aí está o conjunto aí de atores, né? Esses pequenininhos são todos os médicos, os enfermeiros, né? E aí a gente coloca aqui o controle de antibiótico, precisando de um stewardship, de sistema de informação, de apoio institucional, de laboratório de microbiologia. Então, aqui para terminar, quando eu preparei essa apresentação, eu tirei alguns estudos, assim, achei algumas recomendações que eu recomendo para vocês. Eu acho o livro do professor Walter Tavares ótimo para antibiótico, alguns artigos também de revisão que eu coloquei. A Anvisa tem um site ótimo falando sobre laboratório e multiresistência. E aqui é um abstract muito legal desse congresso desse ano, que é um Blue Carp completo, né, que vai ajudar a gente, uma proposta bastante interessante em relação à detecção de metalo, KPC, então acho que vale a pena vocês consultarem, ok? Obrigada, então, pela atenção.